mais uma correção da prova da ESA 2024, admissão 25-26, tá bom, filhote? Vou fazer a correção da prova de geografia. Importante que você destacar a primeira questão, questão 35, que vai trabalhar a questão dos complexos regionais do geógrafo Pedro Pinchas, que divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais: o complexo amazônico, o complexo do Centro-Sul e o complexo nordestino. É importante ressaltar, filhote, que essa proposta não leva em consideração os limites entre os estados, tá bom? E leva em consideração também a formação histórica e territorial das regiões, tá bom? Então, em 67, o geógrafo Pedro Pinchas elaborou o conceito de complexos regionais, uma classificação em que distribuiu o Brasil em 3 regiões geoeconômicas, são elas Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa proposta ela vai rivalizar a proposta do IBGE das 5 macro-regiões. Sobre o assunto, analise os aspectos que caracterizam essas regiões. 1. O complexo do Nordeste expressa a interação econômica do Sudeste industrial? Não. O Sudeste industrial é o Centro-Sul. 2. O Norte semiárido de Minas Gerais. Aí nós estamos falando daquela região do Vale do Jequitinhonha, por ter características de seca, de pobreza, eles vão inserir dentro do complexo nordestino, tá certo, filhote? O Nordeste semiárido de Minas Gerais, marcado pelo predomínio de pequena agricultura e pela pobreza, integra o complexo nordestino, correto. Essa é a região do Vale do Jequitinhonha. 3. O oeste do Maranhão, úmido e fortemente ligado à extração mineral do Pará, entrega o complexo Centro-Sul, errado. O oeste do Maranhão faz parte do complexo amazônico, inclusive da chamada Amazônia Legal, tá, filhote? 4. O complexo da Amazônia expressa a existência de uma fronteira da expansão econômica, é o que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola, que é tanto uma fronteira demográfica como uma fronteira de recursos, corretinho. Então ficou aí, filhote, 2 e 4, letra A, tá certo, filhote? Tranquilo essa questão, correto? Vamos lá, questão 36. No primeiro ano do curso de formação de graduação dos sargentos, os alunos serão distribuídos entre as 13 unidades escolares de tecnologia, tá bom? Ele vai te dar aqui a localização no mapa dessas escolas, e ele fala assim: o aluno, ao se instalar em uma das UETE, estará inserido conforme a classificação climática do IBGE, a base na mediação sistemática de temperatura e nos índices pluviométricos e estações meteorológicas, no seguinte clima zonal, tá? Então vai falar aqui, ó, o 20º RCB, lá no Mato Grosso, tá? Ele está falando que fica no clima zonal equatorial, erradíssimo, tá? Ali a região do Mato Grosso, Sul, Centro-Oeste, tá? Você tem um clima tropical típico, tá? B. A Blumenau, Santa Catarina, clima tropical? Não. Santa Catarina você vai ter o clima subtropical. 23ª, tá? Fortaleza, Ceará, clima tropical, correto. E vai se encaixar na zona equatorial, corretinho aqui, porque você vai ter aqui a linha do Equador passando sobre essa região, tá certo? Aqui até gerou uma dúvida nessa questão, mas por o fato da letra D trazer Rio Grande do Norte na zona tropical, tá correto? Mas o Rio Grande do Norte não está no Nordeste Ocidental, está no Nordeste Oriental, por isso se encaixou a letra D. Aqui já está aí em Goiás, clima zonal temperado? Não. Nós temos aí o clima tropical. Então, portanto, a questão mais próxima, letra C de casa, tá? Questão 37, tá? A sociedade brasileira vem passando por expressivas mudanças em seu perfil demográfico. Essas alterações na composição etária, ou seja, na distribuição da população por idade, indica que o país ingressou em um período especial conhecido como bônus demográfico, também conhecido como janela demográfica, tá? Demográfica.
também chamada de janela de oportunidade, tá certo? Nessa situação, você vai ter uma pirâmide etária em que você vai ter a base de jovens, tá? Aqui você vai ter os adultos, tá certo? E aqui você vai ter os idosos. Então, se você observar, no bônus demográfico, a população de adultos ela é maior que a população de jovens e ela é maior que a população de idosos. Lembrando que a população de adultos também é chamada de população economicamente ativa, ou seja, o país está numa posição privilegiada em que ele vai ter grande quantidade de mão de obra, portanto favorece o desenvolvimento econômico, tá certo? Então aqui ó, letra A, ocorre que há predomínio de adultos, perfeito, no conjunto do total da população em relação às crianças, tá? Perfeito, e os idosos, aumentando o número de pessoas em idade produtiva, a população economicamente ativa, corretinho, diminuindo a quantidade de dependentes e favorece o desenvolvimento econômico, corretinha, letra A. Questão tranquila, tá, filhote? Muito fácil questão. Questão 38, tá? Na questão 38, nós temos aqui, ó, os colégios militares, ICM, são organizações militares que funcionam como estabelecimento de ensino de educação básica com finalidade de atender ao ensino preparatório e assistencial. Atualmente existem 15 distribuídos nas cidades conforme o mapa, tá? Em relação às cidades onde estão localizadas as escolas militares do Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As cidades onde se localizam as escolas militares de Manaus e Belém configuram-se como uma megalópole. Opa, não. Nós temos uma megalópole em formação no Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Portanto, erradíssimo. B. O Colégio Militar de Brasília está localizado em uma cidade global? Não, Brasília não é uma cidade global, tá certo? Lembrando que aquela cidade global é aquela cidade que tem maior poder de influência, tanto de político, econômico, principalmente do campo econômico, onde vai influenciar com grande infraestrutura de aeroportos, universidades, hospitais, tá certo? Letra C. Os colégios militares de Campo Grande, Fortaleza e Recife estão localizados em cidades consideradas metrópoles, certo? Cuja influência estende por vastas áreas do território nacional? Não. São metrópoles regionais, tá certo? Não nacionais. D. O Colégio Militar de São Paulo está localizado em uma cidade global, certinho. São Paulo é uma cidade global, tá? Não vai confundir com megacidade, que a megacidade ela tem um caráter exclusivamente demográfico, quantidade de habitantes, tá certo? Onde a densidade, a qualidade de infraestrutura, a oferta de bens e serviços, tá? Bolsa de valores, multinacionais, as grandes emissoras de televisão e, consequentemente, a capacidade de polarização, perfeito, tá certo? Sobre os fluxos regionais e mundiais é do tipo alfa, corretinho, letra D, tá certo, filhote? Vamos lá, questão 39. O Comando Militar do Planalto realizou o exercício do período de adestramento avançado de suas tropas de emprego geral em 2003. A Operação Trem Cerrado ocorreu entre 16 a 20 de outubro no campo de instrução de Formosa, localizado aproximadamente 100 quilômetros a nordeste de Brasília, tá? Então nós estamos falando ali daquela região centro-oeste do Brasil, tá? Que pega também, essa operação pegou também parte de Minas Gerais, Bahia. Durante os treinamentos operacionais foram simuladas situações vivenciadas em um combate. Além disso, por meio de problemas militares simulados, os militares em função de comando realizaram estudos de situações para decidir melhor linha de ação a ser tomada. O campo militar do Planalto abrange as áreas do Distrito Federal, tá? Goiás, Triângulo Mineiro, parte do Tocantins. De acordo com a informação mencionada na reportagem, a região onde ocorreu a Operação Trem Cerrado está inserida em grande compartimento de relevo, segundo a classificação de Jurandir Rossi, tá? Segundo a classificação de Jurandir Rossi, você tem aí os planaltos e serras de Goiás e Minas, tá?
justamente porque ele aborda aí o Triângulo Mineiro. Perfeito, letra B de Bruninho. A 40ª sobre os portos, hidrovias e ferrovias brasileiras, é correto afirmar que a ferrovia Norte-Sul foi concebida para conectar a estrada de ferro Carajás, conectando a Maranhão, com as rodovias e ferrovias da região Sudeste. Correto, tá certo? Essa ferrovia nasce ali em Goiás, vai conectando ao norte e depois se conecta ao Sudeste. Correta, letra A. A hidrovia Paraná-Tietê interliga o estado do Paraná ao Pampa argentino e tem sido pouco significativo ao transporte. Ao contrário, essa hidrovia Paraná-Tietê, ela é aquela hidrovia do Mercosul, a grande fluxo comercial, tá? Essa hidrovia, então errado. A letra C, a estrada de ferro Carajás foi construída com o propósito principal de escoar a produção mineral ao porto de Belém do Pará. Não, tá? Você extrai o minério de ferro de Carajás, do Pará, e leva até o porto do Maranhão, no porto de Itaqui. Então, portanto, errado. D, a hidrovia do Rio Madeira conecta ao Rio Branco, no Acre, ao Rio Amazonas. É uma alternativa para o escoamento da soja. Não, não é alternativa para a soja no Cerrado, correto? Letra E, o Porto de Santos e o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, são os principais portos marítimos do Brasil com o valor de carga de exportação. Correto, você tem duas alternativas aí, letra A e letra E. Correto, filhote? Então aí nós temos aí, filhote, a correção. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço, até a próxima. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço.